Mudando o Jogo. Com esse tema, a Semana de Negócios e Empreendedorismo de 2025 em Campinas envolveu executivos, especialistas e empreendedores que trouxeram para este ambiente todo um ecossistema que promete mudar o mundo dos negócios no interior paulista. E claro, o Ser Empreendedor trouxe tudo aqui para você dessa jogada imperdível. O evento traz a combinação entre tecnologia, propósito e humanidade. No prédio do relógio, um imóvel tombado como patrimônio histórico, este ano, com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, cada atividade gera conexões e oportunidades comerciais reais. Pois é, já estamos na 11ª edição da semana, era um evento que só a associação fazia, agora a prefeitura está junto, porque a gente sabe da importância do microempreendedor na economia da cidade, né? Aqui em Campinas são quase 110 mil CNPJs de MEI e também depois de ME, então a gente tem aqui um volume enorme de pequenos empresários que, na medida que vão crescendo, prosperando, além de gerar renda para ele, também passa a gerar emprego para outras pessoas. Então a importância é a gente poder qualificar, ajudar esse empresário. Muitos, eles não estão formalizados, então a gente está aqui também orientando na formalização. Aqueles que já estão formalizados têm alguma dificuldade, a gente tem alguns programas que nós trouxemos do Ministério do Empreendedorismo, que é o grande parceiro desse evento. Também temos programas da Prefeitura, como o Banco do Povo, alguns programas importantes que a Prefeitura tem aí para oferecer, e o principal é essa qualificação. Quando a gente pensa em criar esse ambiente que começou com uma iniciativa da SIC, que hoje envolve tantos parceiros, qual é o recado de Campinas quando a gente pensa nesse universo empreendedor? O recado de Campinas é sempre um recado de muita oportunidade, né? Campinas é de fato uma cidade privilegiada, que tem oportunidade para muitas pessoas, né? Então, mas você, para aproveitar essa oportunidade, tem que se preparar, essa é a verdade, né? Então, aí a gente dá essa oportunidade aqui, justamente oferecendo isso para todas as pessoas de forma gratuita, todo mundo pode vir participar. É só fazer a inscrição ou chegar aqui, faz a inscrição na hora. Para nós, isso é uma coisa incrível. Então, o recado é que a gente, todos os meses, vê que cresce o número de empreendedores em Campinas, né? O número de MEIs abertos e CNPJs é sempre maior do que o ano passado, sempre maior do que o mês passado. Então, a gente tem um volume muito grande de empresas abertas, que se repete. Isso mostra a pujança da cidade, mostra que a cidade tem oportunidade para muitos. Esse é o nosso recado. Apesar de todas essas oportunidades, a gente sabe que ainda tem muita gente que está na informalidade e que você mesmo falou, às vezes ela tem alguma dificuldade ou às vezes falta de informação ou acha que, olha, ter um MEI só vai me onerar, só vai onerar o meu negócio. Qual que é a importância da gente desmistificar e mostrar que a formalidade é, na verdade, um trunfo, um troféu desse empreendedor? A formalização traz para ele, para o negócio real, e verdadeiramente ele tem a oportunidade depois de se aposentar. Ele também vai fazer um recolhimento, né, que é pequeno, é baixo, é possível, né, para o INSS. Então é uma oportunidade incrível que ele pode utilizar depois, e a formalização traz a possibilidade dele crescer. Se ele continuar na informalidade, né, é muito difícil que depois ele vá abrir uma empresa grande de uma vez. Não, acho que ele começa, é uma escada, né, mas uma escada que é longa, não é simples para ninguém, mas é de oportunidade. Então a gente convida todo mundo para a gente mostrar como é importante ele estar formalizado também e o quanto que a Prefeitura, a Associação Comercial podem ajudar, e o próprio Ministério do Empreendedorismo está aqui para mostrar as políticas públicas todas que são feitas através dos municípios, e Campinas está dentro disso. Falando nisso, já conversei com você em outras oportunidades e agora a gente está lá no Congresso. Parece que finalmente vai sair a votação dessa atualização
do teto do MEI e de outras categorias. Tem também essa questão do crescimento em rampa, depois do recolhimento em rampa também. Qual que é a sua perspectiva? Olha, é uma coisa que a gente luta há tanto tempo, né? E é uma pauta que é difícil, tem sido difícil de passar. Mas a gente tem tentado sensibilizar cada vez mais o Congresso, falando com os deputados, né? E o próprio governo, né? O governo tem que também ter essa decisão, porque até o imposto de renda houve atualização em tabela e a gente não consegue atualizar esse teto do MEI, esse teto da ME, da EPP, não dá mais. Então a gente precisa de fato, né, aumentar esse teto e fazer com que essa rampa seja cada vez mais suave para dar oportunidade verdadeiramente das pessoas crescerem, das empresas crescerem e gerarem mais empregos. O papel do poder público na transformação das pequenas empresas brasileiras. Com este intuito, representantes do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte falaram sobre as ações do governo federal. Primeiro ponto, a principal dor do setor produtivo, crédito. Então, a gente pegou uma fatia do nosso fundo garantidor, negociou com os bancos públicos e conseguiu lançar o Procred 360, que é o maior programa de microcrédito da história do país. E claro que tem um gatilho para a mulher, a gente sabe que mulher é mais organizada, paga melhor as suas dívidas, então se empresa liderada por mulher consegue 50% do valor do que faturou com um teto de 360 mil. Empresa liderada por homem, 30%, fora os programas de capacitação, renegociação de dívida. Então, espaços como esse, principalmente Campinas, que é vanguarda na tecnologia e inovação, é um espaço, uma plataforma importante para a gente mostrar para a pequena economia os nossos programas, e assim está sendo uma troca muito bacana. Quando a gente pensa num ambiente em que a cidade busca sempre incentivar, qual é essa interface do governo federal com os governos municipais para que isso ocorra sempre? Olha, a vida acontece nos territórios, não dá para fugir disso. Então, pensando nisso, a gente também lançou uma plataforma de contratação direta chamada Contrata Mais Brasil. E o que é isso? Primeiro, começando com foco no MEI, né, para pequenos reparos nas escolas. Então, até R$ 12.500, hoje o pequeno empreendedor que faz marcenaria, cuida de ar-condicionado, ele consegue, através da plataforma, fazer via leilão, no formato leilão, menor preço ganha. E aí a escola, por exemplo, não precisa esperar uma licitação. Geralmente quem é a licitação, além de demorada, é uma grande empresa, uma empresa que não é da região. Então, esse é o principal projeto que eu poderia te falar, da conexão do município lá com o governo federal em Brasília. E então você que é MEI, provoque a sua cidade, é uma adesão simples que a cidade faz. E com isso a gente já consegue fazer os pequenos reparos para desenvolver o fomento local, né? Fomentar o desenvolvimento local e prestigiar o microempreendedor que é da cidade, além de destravar a burocracia, você ganha agilidade na administração pública. A gente tem também uma questão que inclusive o ministro Márcio França, numa outra oportunidade que esteve aqui na nossa cidade, falou sobre a questão do endividamento do MEI, inclusive linhas para que isso não ocorra, ou que para se minimize. Como que está essa situação hoje? A gente teve uma boa adesão? Qual é essa proposta do governo quando pensa em que dá essa possibilidade ao MEI para colocar as contas em dia? A gente sabe que o MEI, a pequena economia, foi a linha de frente na pandemia e isso ainda não chegou no patamar pré-pandêmico, né? A gente ainda, tudo é mais difícil para o pequeno empreendedor e ainda esse setor ainda não estabilizou. Então, pensando nisso, a primeira ação que o ministro fez foi o Desenrola Pequenos Negócios, que é uma parceria aí com os bancos públicos para renegociar as dívidas. Então, desconto de até 90% com carência de 6 meses para fazer o primeiro pagamento. E isso já gerou um volume de renegociação de dívida de mais de 7,5 bilhões. Então, deu certo, está dando certo, porque até para você ter o nome limpo na praça para pleitear um crédito, né? Então foi essa sequência, o Desenrola Pequenos Negócios,
para desonerar o pequeno empreendedor. Na sequência, o Procred 360, que é o maior programa de microcrédito que eu falei, e com os programas de capacitação, o MEI Conta com a Gente, que aproxima o MEI do contador. A gente sabe que nem todo microempreendedor ele tem acesso a um contador para ter essa orientação, e a gente está amanhã com uma palestra do nosso diretor também de microempreendedor individual e cooperativismo, que vai explicar como que está funcionando e, enfim, uma responsabilidade, porque 30% do nosso PIB vem do pequeno negócio. Então, uma grande responsabilidade, né? Aqui em Campinas também, além da vocação tecnológica, nós temos uma vocação para a economia criativa. Como que o Ministério vê também essa geração de renda por meio da economia criativa? Olha, o Brasil é muito diverso, muito plural e, consequentemente, muito criativo, né? Saiu agora um novo decreto mudando um pouco os nomes das diretorias do Ministério, porque como a gente nasceu de uma secretaria, o nome era de ministério, mas a estrutura era ainda de secretariado, muito genérico. E pensando na economia criativa, a gente criou uma diretoria específica de artesanato e economia criativa justamente para acompanhar isso de perto. E uma das ações que a gente está desenvolvendo lá é um observatório do empreendedorismo criativo / economia criativa, que é justamente captar essa base primária de informação que hoje as nossas informações da pequena economia é muito pulverizada, um pouco do Sebrae, um pouco do terceiro setor, e com esse observatório a gente vai começar a construir uma base nossa, até para a gente conseguir aplicar o recurso financeiro público de uma forma mais assertiva possível. E uma expectativa que existe para o setor, principalmente para o microempreendedor, que está em votação lá em Brasília. Nós tivemos um parecer de uma das comissões do Senado favorável para que aumente o teto do MEI e, claro, em consequência também os outros. Como que o governo aguarda essa decisão? Ansiosamente, né? Nós fazemos parte do Comitê Gestor da Reforma Tributária, do Simples Nacional, com o secretário nacional Maurício Juvenal, e agora está no Congresso, né? A gente está com muita expectativa de que isso seja pautado ainda esse ano. O momento está propício para isso, e no que tange a nossa responsabilidade técnica, a gente é favorável. Acho que a tabela está defasada, né? O presidente Lula, há 10, 15 anos atrás, ele que criou o MEI, o Simples, e eu tenho certeza que na época ele não imaginava a dimensão que o microempreendedor individual ia tomar no Brasil. São mais de 16 milhões de MEIs no Brasil. Então, a tabela estava defasada. Agora, o principal PL que está tramitando é de R$144 mil, né, no teto, com a possibilidade do MEI contratar mais uma pessoa. Então, no total, serão 2 funcionários no microempreendedor individual. E mais importante do que isso, que é o que o ministro Márcio França vem defendendo bastante, é uma rampa, como funciona no imposto de renda. Então, às vezes, eu conheço, por exemplo, um empresário que é de bebida. Ele sabe que ele vai estourar o teto dos 81 mil, e ele, às vezes, ele fecha o seu negócio, e a gente incentiva ele a sonegar, ele cresce para o lado, a esposa abre uma outra MEI. A gente não quer isso. A gente quer que o pequeno empreendedor ele prospere e cresça para cima, para ele pagar mais imposto, mas de acordo com o faturamento dele, né? Então, o ministro está defendendo muito essa ideia de rampa, de que se estourou o teto, ele paga proporcional ao mês que estourou e não vincule ao ano todo. Eu acho que essa é uma grande inovação, uma das bandeiras que o Ministério está defendendo. E parece que tem tudo para ser aprovada também a rampa. Está na mão do Congresso, tramitando no Congresso e no Senado, o presidente sanciona, a gente está numa grande expectativa. Atenção ao microempreendedor, também em serviços oferecidos pelo Sebrae e pela Associação Comercial e Industrial de Campinas. SIC à frente de um evento tão importante e colocando aqui o Espaço MEI a serviço da população, principalmente do microempreendedor individual que vem até esse evento. É com muito prazer que estou aqui, agradeço vocês por essa oportunidade de estar aqui presente com a gente. O Espaço MEI, nós temos esse espaço exclusivo na SIC, que é um setor especialista com as meninas que sabem bem fazer isso. É para ajudar o pequeno que ainda não entende como faz, como abre uma MEI, como resolve um problema financeiro,
como ele tem que seguir, porque MEI é uma coisa que assim as pessoas às vezes acham que é muito fácil, mas se a pessoa não souber fazer, ela não vai levar vantagem nenhuma, porque todo mundo sabe, mas tem direito no futuro à aposentadoria, que tem direito à saúde, que tem direito à aposentadoria, mas às vezes a pessoa não tem conhecimento de que ela tem regras. E isso as pessoas teriam que ter, e a gente está lá exatamente para isso. Quanto que ele pode faturar, como que ele pode fazer, como que ele pode pegar um recurso, né, que tem vários setores, vários bancos que emprestam essas coisas, com juros que é muito facilitado. A gente estava aí com o Daniel Papa falando a respeito, né, do microempreendedor. Então eu acho que isso é muito interessante, para quem não tem uma MEI aberta, para quem está pretendendo fazer, eu acho que é um grande... Hoje é uma coisa... Eu que sou comerciante a vida inteira, na minha época não tinha essas facilidades. Então, você não precisa de um contador, você não precisa... Vai lá, as meninas são ótimas, conhecem tudo. E fora que se formalizar, abre portas, né? Sem contar isso. E também dentro do nosso Espaço MEI, depois a gente tem o certificado digital, que abre a MEI, depois pode também ter o certificado digital para emitir uma nota fiscal e todas essas coisas, que é muito fácil, mas precisa de ajuda, eu acho. Mais uma vez o Sebrae está presente no SNE, né? E estamos muito felizes, mais uma vez, de estarmos presentes. Quero agradecer aqui o convite da presidente Nina, da SIC e também da secretária Adriana Flose. O Sebrae, para nós, é muito importante estar presente, porque esse evento já é um evento tradicional na cidade, impacta toda a região. A importância do Sebrae estar aqui, como vocês podem ver no espaço, existem pautas para vários modelos de negócio, né? Você pode ter uma startup de tecnologia que você vai ter local para ser atendido e acolhido, e ao mesmo tempo, se você quiser abrir um MEI, que seja de prestação de serviços, serviço culinário, alguma coisa de beleza estética, você também vai encontrar. Então é um espaço muito plural, muito acolhedor, e o Sebrae está aqui com esse objetivo, de levar essa informação, fazer abertura dos MEIs, regularização, formalização e também orientação para as empresas maiores que estão presentes aqui no evento. Hoje é o primeiro dia do evento, existe já um tipo de demanda que vocês percebem que as pessoas chegam até o Sebrae com algum tipo de demanda específica? Olha, hoje a gente estava fechando aqui um balanço, primeiro assim, que surpreendeu positivamente pelo alto volume de procura, então assim, toda hora tem alguém sentado para ser atendido, isso é muito bom, né? Significa que o evento está bem divulgado, significa que as pessoas estão procurando a informação no lugar certo. As maiores demandas que nós temos tido são em relação justamente aos MEIs, que são desde orientações básicas de KNAI, o que pode, o que não pode, trilha de capacitação, como que pode evoluir na carreira dentro daquele segmento que atua, buscando informações, outras feiras para poder mostrar produtos e serviços. Então, os MEIs têm bombado nesse primeiro dia no nosso espaço. Então, sempre quando a gente pensa nesse ecossistema empreendedor, sempre pode garantir que o Sebrae vai estar lá também para dar esse apoio. Com certeza, é nosso papel, e a gente quer estar nas próximas edições da SNE e todas as edições e eventos que tivermos na cidade, tratar de empreendedorismo, o Sebrae vai estar presente. Campinas e região é um mercado promissor para o MEI? Com certeza, Campinas tem números superiores a muitas capitais, né? E também, Mirna, na sua presença e para a sua audiência, dizer o número gigantesco de mulheres, né, que são MEIs, né, já dominam a maioria das áreas, né, e aqui também no atendimento não tem sido diferente. O volume de mulheres para serem atendidas aqui muito maior que dos homens. No próximo bloco, as palestras, negócios manuais e a impressão de quem conhece a Semana de Negócios e Empreendedorismo de 2025. Liderança generativa que substitui os modelos tradicionais. Código humano em plena era digital.
rodadas de negócios. Tudo isso nesse ambiente que envolve empreendedores, empresários e pessoas que querem a transformação nesse movimento aqui na cidade de Campinas. Contando uma história que une inovação e perseverança, o fundador do negócio de locação de equipamentos para construção, em 1993, com um amigo, tem uma trajetória repleta de desafios. Atualmente, a franquia tem 800 operações e planeja uma expansão internacional. Ele acredita que um ambiente inovador como o do SNE é essencial e dá dicas para quem sonha empreender. Como que é trazer essa sua experiência e a experiência do Expedito, que lá atrás tiveram essa visão de negócio, hoje estão no franchising aí, com muito sucesso, num ambiente que cria justamente esse ecossistema inovador e de empreendedorismo? Primeiro, parabéns a Campinas, Associação Comercial, por esse evento fantástico de trazer informação, conteúdo, novas habilidades para os empreendedores de Campinas e da região, né? É com muita satisfação que eu vim aqui falar um pouquinho da história da Casa do Construtor, da minha história pessoal, que vem de uma família muito humilde, mas com o objetivo de ter um sonho grande, muita resiliência, muito trabalho, a gente, através do franchising, né, trazendo empreendedores que comungam do mesmo sonho, a gente vem conseguindo transformar vidas, né, impactando vidas através de levar soluções de aluguel de equipamentos para a construção civil para o Brasil todo. Hoje são mais de 800 unidades, mas começamos com uma, como todo empreendedor tem que começar. Mas já desde o começo já era franchising ou foi a oportunidade que foi aumentando e dando essa nova visão do negócio? Como a maior parte dos empreendedores, todo mundo começa com uma dor. A nossa dor era a sobrevivência. Então, naquele momento, ainda não tinha noção de franchise. Tinha alguma coisa relacionada com construção civil, que era vender material de construção e alugar equipamentos. À medida que a gente foi conhecendo pessoas, participando de eventos como esse, a gente foi abrindo o horizonte e aí veio o franchising como uma grande opção de crescimento para a nossa rede. E quando a gente pensa que tem tantas oportunidades e ao mesmo tempo o empreendedor, como você disse, ele tem uma dor, mas às vezes ele precisa de um pouco de ousadia para ir além dessa dor. O que você daria como dica para quem vê tudo isso, acha tudo muito bonito, tem um negócio, mas fala, eu tenho um biquinho, eu tenho um negocinho, não sei o que eu faço. O que você diria para essa pessoa? Se esse negócio brilha seus olhos, faz com que você levante todos os dias motivado para o trabalho, não tem fim de semana, não tem horário, sua família, os seus amigos estão te apoiando, confie nesse negócio que ele vai ser grande, vai impactar pessoas. Isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das pessoas. Confie no seu sonho, naquilo que você acredite, não naquilo que está dando dinheiro, que é a moda. Isso vai fazer toda a diferença para você. Inteligência financeira para crescer com clareza, organização e visão de futuro. Igor Duarte, que é conselheiro empresarial e mentor, levou reflexões estratégicas que transformam relacionamentos em oportunidades. Finanças hoje é como se fosse o pulmão de uma empresa. Então, hoje tem muito empresário preocupado com o coração, que são as vendas. Mas se ele vende com o preço errado, se ele vende para o público errado, se ele vende o produto errado, ele vai ter problemas. E onde que esse problema acaba respingando? No financeiro. Então, o empresário que hoje não tomou a decisão ainda de olhar para o financeiro de uma forma mais profissional, olhar para o financeiro e entender que o financeiro pode sim ter uma pessoa de confiança, mas ela também tem que ter competência, esse empresário vai ter problema. Quando você determinou ali, mostrou alguns pontos, inclusive você falou, olha, marque, tire foto desses pontos e depois detalhou cada um deles. Aquilo do ponto de vista financeiro representa as principais dores desse universo, desses empreendedores? São as principais dores, né? A dor de trabalhar e não ver a cor do dinheiro, a dor de achar que está pedalando uma bicicleta sem corrente o tempo inteiro. E muitas vezes é porque
ele não está olhando para os números como poderia, como deveria. Porque a maioria dos empresários, ou ele começou porque ele era bom em venda, ou ele começou porque ele era muito bom na entrega, no produto. Mas ele não começou por ser bom como um zagueiro, que é essa analogia que eu faço com o time de futebol, que eu tenho ali o atacante, que é o setor de vendas, eu tenho o meio campo, que é o setor operacional, e eu tenho a zaga, que é o administrativo financeiro. Então, normalmente o empresário começou porque ele era muito bom, ele era um técnico muito bom. Então, ele era um mecânico muito bom, montou um centro automotivo. Ele era uma cozinheira muito boa, montou um restaurante. Mas finanças é a última área que ele vai olhar. Então, isso vai trazer um problemaço se a empresa começar a crescer e crescer de uma forma desordenada. Agora, você falou de algo básico que, inclusive, em qualquer curso de empreendedorismo, no início se fala. Misturar CPF com CNPJ, que é o primeiro erro de um empreendedor? Eu não diria que é o primeiro, mas é um dos principais, principalmente para quem está começando. O que acontece? Como o empresário, quando ele está começando, ele ainda não consegue muitas vezes estipular um salário para ele, que esse deveria ser o mundo correto, ele acaba usando quando sobra um dinheiro da empresa. Mas isso acaba virando um vício. E a empresa vai crescendo, o faturamento vai crescendo, ele vai aumentando aquela retirada e ele não profissionaliza aquela retirada, que uma parte vai ser o salário dele como diretor da empresa, como uma função que ele exerce dentro da empresa, e a outra parte é uma parte do lucro que a empresa hoje deveria distribuir para ele. Então isso acontece muito, todos os dias eu me deparo com empresas que o empresário fala para mim, eu não tiro nada da empresa. E depois de 30 dias, quando a gente avalia e descobre que os momentos que ele tira um recurso da empresa, no final dá R$20 mil no final do mês. Né? E ele afirmava que ele não tirava R$1 da empresa. Né? Então o ideal, partindo desse pressuposto, é sempre o empresário determinar qual é o seu prolabore? Sempre determinar qual é o seu prolabore. Só que assim, no início de uma empresa é muito provável que aquele prolabore condizente, inclusive com o potencial daquele empresário, com o conhecimento que ele tem, é muito provável que a empresa ainda não tenha condição, mas que ele já deixe estipulado. Porque isso vai facilitar até o momento dele passar aquele bastão para alguém. Porque o empresário, ele muitas vezes começa como técnico, mas ele vai precisar entrar na área estratégica da empresa em algum momento. Então, quando ele sabe quanto que vale de fato aquela função, fica até mais fácil depois ele trazer alguém para o lugar dele, para ele focar em outras coisas importantes para o crescimento da empresa. Quando a gente pensa em microempreendedores, tem um estudo, inclusive, que depois de 3 anos, 5 anos, o quanto esses CNPJs são fechados, e principalmente por falta de planejamento financeiro. Até quando vai essa resiliência financeira para que esse negócio se mantenha em pé? Ou é uma resiliência que ele tem que manter para sempre? Na verdade, o tema finanças ele tem que ser motivo de estudo do empresário. Essa é a conscientização que eu levo. O empresário precisa entender porque por mais que a empresa tenha entrado numa velocidade já de cruzeiro, se ele delargar essa área, ele pode ter surpresas desagradáveis que ele não está preparado para isso. Todos os dias eu vejo isso acontecer, fraudes mesmo, sabe? Então, eu entendo que no cenário que nós vivemos, esse manicômio tributário que é o nosso país, o empresário que não olhar para isso todos os dias realmente, ele vai ter uma surpresa e às vezes no momento que ele não pode ter uma surpresa, como uma pandemia, por exemplo. Na pandemia, para você ter uma ideia, as empresas brasileiras, elas tinham 30 dias de fluxo de caixa no máximo. O que significa isso? Significa que a empresa tinha pulmão para 30 dias e depois ela não teve mais, teve que recorrer a empréstimos, financiamentos e por aí vai. Então é um tema realmente que merece total atenção e essa conscientização que eu trouxe para esses empresários hoje aqui. Davi Braga, que empreende desde os 13 anos, a partir de uma necessidade que teve em casa, palestrou sobre empreender em vários segmentos. Ele, que é autor de livros, em 2016 participou do reality show Shark Tank Brasil. Foi capa da revista Forbes como um dos empresários destaque com menos de 30 anos. No palco, ele interagiu com o público, trazendo conexão entre negócios, mentalidade e futuro. Venho colecionando negócios desde os 13 anos da minha vida e hoje eu também mergulhei de cabeça em educação e ajudo empresários a crescerem suas empresas.
Quando a gente fala nesses múltiplos, né, modelos de negócios, dá exemplos de alguns, por favor. Claro, desde construção, a tecnologia, eu tenho software de gestão empresarial, eu tenho BPO financeiro, então são múltiplos negócios mesmo, mas principalmente a gente adora a servir ao empresário, as necessidades que o empresário tem, o empresário médio brasileiro que representa a grande maioria da volumetria do empresariado brasileiro. Agora, num evento como esse, voltado ao empreendedor, principalmente ao microempreendedor, quando você vem com um tema chamado Comece pelo Simples, o que é isso, Davi? É que às vezes a gente deixa complexo o que poderia ser simples. E eu mostro para os empresários que nada é mais simples dentro de um negócio do que você estruturar a tua máquina de vendas, a tua máquina de marketing de vendas e você tocar a gestão do teu business. Então às vezes a gente confunde, a gente complica as coisas, sendo que às vezes é mais simples do que parece. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, às vezes o empreendedor ele é bom em produzir um determinado produto, mas ele fala, poxa, eu não entendo nada de internet, de tecnologia, então eu não vou conseguir. Isso, como que dá para dizer? Qual é o simples disso? O simples disso é você se conectar com quem é bom nisso. Você não precisa ser bom em tudo, você precisa ter a consciência daquilo que você é bom, mas você também precisa ter a consciência daquilo que você é ruim. E aí, o que a gente não é bom, a gente traz outras pessoas que têm as habilidades complementares dentro daquilo. A gente tem que entender que a gente nunca vai ser excelente em algo que a gente não tem uma facilidade natural em fazer. Por esse motivo, Deus distribuiu talentos igualitariamente entre as pessoas. E cada um tem o seu chamado, a sua vocação e os seus talentos. Outro ponto do Comece pelo Simples, as pessoas ficam muitas vezes pensando, olha, não é o momento, eu tenho que ter mais investimento, eu tenho que ter mais conhecimento. Qual é o momento certo de começar? Existe uma receita? Existe, é ontem. E o segundo melhor é hoje. Então, não adianta, né? A gente precisa colocar para rodar com as circunstâncias que a gente tem em mãos, com as ferramentas que a gente tem em mãos. E o segredo é que o que mais gera aprendizado é a ação. Então, qualquer decisão é melhor do que nenhuma. Então, a ideia é que a gente tome coragem e a gente coloque para ousar, agir e trazer os nossos sonhos em realidade. É óbvio, a gente enfrenta dificuldades, todos nós enfrentamos. Empreender no Brasil é uma dificuldade por conta própria. Mas os aprendizados que vão ser adquiridos a partir disso, eles não têm preço. Na verdade, seria impossível de você pagar por esses aprendizados. Então, coloque para rodar, essa é a minha tese. A gente tem que ter coragem de ousar e avançar. Você que iniciou o empreendimento aos 13 anos, diz para quem está em casa como que é um adolescente empreender, como foi isso? Você sabe que você é alguém fora da curva quando a gente pensa em estatística. Total, prodígio significa contra as leis da natureza, então realmente é diferente, não é todo mundo que faz isso. Mas eu olho que quando eu era jovem, eu tinha uma mentalidade muito simples. Então eu enxergava soluções onde todos viam um problema. Às vezes quando a gente vai amadurecendo, crescendo, a gente começa a ficar mais receoso, começa a ter mais medo, começa a ficar com mais preocupações. Talvez o segredo seja trazer a essência daquele jovem empreendedor de 13 anos que acreditava que tudo era possível. Dizer que eu sou meio visionário, que eu acredito, mas eu realmente vivo isso. E todos aqueles que eu compartilho essa visão de crescimento são aqueles que executam aquilo que a gente entrega, são aqueles que conseguem crescer e ter resultado. Qual foi o seu primeiro empreendimento? Eu vendia material escolar online. Eu ajudava e resolvia os problemas da minha mãe na hora de comprar material escolar. E foi ali que eu descobri o que era empreender. Empreender nada mais é do que você resolver problemas. Então, hoje, eu faço a mesma coisa que eu fazia aos 13 anos, só que com uma escala muito maior. Talvez o segredo do meu crescimento seja nunca ter perdido essa essência jovem, esse espírito jovem, esse desejo de crescer, de acreditar naquilo que talvez ninguém acredite. Davi, com certeza você é um case fora da curva quando a gente pensa principalmente na adolescência, mas você acredita que hoje o empreendedorismo teria que ser uma matéria básica quando a gente pensa na educação, em termos de educação em nível fundamental e em nível médio? Mas claro que sim. Empreender não é criar empresa. Empreender é você construir um projeto. E todos nós precisamos desenvolver essas competências empreendedoras. Essa coragem, essa resiliência, essa aptidão ao risco, pois isso tem que ser ensinado.
Se ninguém ensina pra gente, se a gente não desenvolve esse nível de consciência, de querer ousar ou de entender a importância de fazer por si e fazer pelos outros, a gente não aprende. Então, eu acho que, primeiro, é responsabilidade dos pais que nós temos por aí, ser aqueles que provoquem a educação dos seus filhos com esse viés e essa visão dentro de casa, para dar para ele a autonomia e a possibilidade dele escolher. Pois se ele quiser optar, escolher pela previsibilidade, pelo caminho tradicional, que siga, tá tudo certo. Mas ele também precisa ter os recursos necessários caso ele decida e queira avançar e empreender. E recursos é soft skills, são habilidades emocionais, são capacidades técnicas, saber lidar com o dinheiro. Você já viu alguém se dar mal por aprender a jogar o jogo do dinheiro? Eu nunca. A beleza, um dos setores que abrange grande número de empreendedores, o visagismo intencional também foi tema da semana, com um especialista que trouxe o conceito de como prosperar neste negócio. No empreendedorismo, na área de beleza, nós vendemos imagem. Imagine você chegar num salão, ser atendido por alguém que está com a imagem não tão boa, com o temperamento não tão bom. Como que ele vai passar energia para colocar a mão na sua cabeça? Então, visagismo é derivado da palavra visage, em francês, que é rosto. Quando você traz esse conceito para a beleza empreendedora, qual é a mensagem que a gente pensa nesse encontro que vai trazer aí esses empreendedores no segmento? Então, o visagismo é a ciência, a arte do autoconhecimento. A oportunidade na área da beleza, no empreendedorismo, é o conhecimento, é você se qualificar, tem empresas que vai te ajudar, tanto na parte administrativa quanto na tributária, é um planejamento estratégico de crescimento na área da beleza. O que a gente pode esperar aqui, especialmente na região metropolitana de Campinas, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher que queira trabalhar nesse segmento? É uma área, é muito importante, desde que você tenha conhecimento que você tem que oferecer um trabalho de qualidade, que mesmo tendo bastante microempreendedor, é legal você começar com solidez, tendo um plano estratégico, procurando empresas que possam te ajudar para não abrir hoje e fechar rápido. Para quem visitou o evento, um aprendizado cheio de ideias e checkmate, fechamento de negócios. E para quem expôs os seus produtos das artes manuais também, uma oportunidade tanto. Eu sou muito grata por estar dentro do projeto hoje e eu já tive a oportunidade de estar outras vezes em eventos por eles e hoje estar aqui para mim é um presente, porque a gente vai fazer um rodízio também dessas expositoras, então a gente vai dar oportunidade para outras mulheres mostrar a força que é o nosso projeto. Eu comecei a minha produção também faz uns 4 ou 5 meses e aí de repente eu vi a oportunidade de estar participando da economia solidária para divulgar o meu trabalho e o projeto também, né? Em um evento como esse, é a primeira vez ou você já esteve em outros? Não, esse é o primeiro evento que eu estou participando. O que já dá para tirar desse primeiro dia? Muito legal, muito contato, muita gente participando e trocando, né? Um ótimo networking. É uma vitrine. Com certeza, uma ótima vitrine. Eu sou do povo Munduruku, venho do Amazonas, da região de Manaus. Estou aqui participando desse evento, né, ajudando na exposição aqui da enoticidade. Hoje você mora em Campinas ou não? Sim, moro em Campinas atualmente. Estou há 2 anos participando aqui dos eventos, né, junto com o coletivo e somando também, trazendo a galera, trazendo outras culturas e também aprendendo com isso. E como é para você trazer a sua cultura, a sua arte num evento de empreendedorismo, tratando isso de certa forma também como um negócio? Eu acho que primeiramente não necessariamente seja um negócio, mas eu acho que ocupar os espaços, trazer a visibilidade, né, trazer o movimento indígena para esses espaços requer uma amplitude, trazer uma coisa que é plural. Né, outros povos, outras comunidades, outras culturas, outras maneiras de empreender, de desenvolver, de sustentabilizar. É a primeira vez, E já estão se preparando para a rodada de negócio? Com certeza, a gente vai vir aí sexta-feira, a gente vai conhecer o pitch das pessoas, né, apresentar o nosso e ver se a gente consegue formar mais parceiros aqui, né, nessa região.
Qual que é a importância para vocês de virem justamente na região metropolitana de Campinas em busca dessas parcerias, em busca de ter mais clientes e também fazer outros tipos de troca, networking também, conhecer mais esse ecossistema empreendedor? É muito importante, né? Essa parte do networking é a vida do negócio, né? Acabou de fazer a inscrição para a rodada de negócios, quais são as expectativas? A expectativa é gerar networking, né? Conhecimento, trazer algumas ideias novas que a gente tem também na nossa empresa para o pessoal, acho que vai ser bem bacana. E está sendo bem bacana, a gente já está fazendo bastante conexão, trazendo bastante insights também para o pessoal, tá sendo bem legal. O que você vem buscar em um evento como esse? Novas tecnologias, oportunidades, de repente algum tipo de parceria, esse tipo de coisa. E qual a importância de Campinas ter eventos como este para justamente tramitar nesse ecossistema do empreendedorismo em nossa cidade? Campinas tem uma quantidade muito grande de empreendedores e a gente percebe que esses grandes eventos geralmente estão nas cidades maiores. Então acho que Campinas trazendo esse evento com certeza vai fomentar mais ainda o empreendedorismo. Eu vim há 2 anos atrás nesse mesmo evento, foi um evento muito interessante, a gente até conseguiu trazer toda a nossa equipe comercial e hoje estou vindo aqui junto com a Janaína do marketing para a gente analisar esse evento, que aliás está muito bonito. Quando a gente fala em empreendedorismo, em criar um ecossistema justamente para que as pessoas sejam envolvidas em todas essas possibilidades, como que você vê também essa oportunidade no encontro que traz grandes nomes como os que estão aqui? Exatamente isso, tem grandes nomes aqui, então a gente está com bastante expectativa de trocar muitas ideias, vários empreendedores e a gente também tem algumas ideias no nosso setor de aparelho auditivo e queremos também expor isso para esses empreendedores. Quem sabe no próximo ano vocês estarão aqui também. Essa é a ideia, quem sabe até palestrando também. Sempre é super importante participar das reuniões e também do SNE. Eu acredito que a conexão é super válida, as palestras são excepcionais. Eu gosto muito de pegar os insights das palestras, porque aí depois eu levo para a empresa e consigo assimilar e trazer coisas novas. E isso é muito importante para nós. Então, sempre é espetacular. Espero agora em 2025 e estar em 2026 também.